dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de ouvir a palavra do Senhor. E hoje nós vamos ouvir no livro de Ezequiel 30, 31 e 32. Vamos lá. Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, profetize e diga: assim diz o soberano, o Senhor. Clamem e digam: ai, aquele dia, pois o dia está próximo, o dia do Senhor está próximo. Será dia de nuvens, uma época de condenação para as nações. A espada virá contra o Egito e a angústia virá sobre a Etiópia. Quando os mortos caírem no Egito, sua riqueza lhe será tirada e os seus alicerces serão despedaçados. A Etiópia, e Fute, Lude e toda a Arábia e a Líbia e o povo da terra da aliança cairão à espada junto com o Egito. Assim diz o Senhor: os aliados do Egito cairão e sua orgulhosa força fracassará. Desde Migdol até Sevene, eles cairão à espada. Palavra do soberano Senhor. Serão arrasados no meio da terra devastada, e suas cidades jazerão no meio de cidades em ruínas. E eles saberão que eu sou o Senhor, quando eu incendiar o Egito e todos que apoiam forem esmagados. Naquele dia enviarei mensageiros e navios para assustar o povo da Etiópia, que se sente seguro. A angústia se apoderará deles no dia da condenação do Egito, pois é certo que isso acontecerá. Assim diz o soberano, o Senhor. Darei fim à população do Egito pelas mãos do rei Nabucodonosor da Babilônia. Ele e seu exército, a nação mais impiedosa, serão levados para destruir a terra. Eles empunharão a espada contra o Egito e a terra se encherá de mortos. Eu secarei os regatos do Nilo e venderei a terra a homens maus. Pela mão de estrangeiros deixarei arrasada a terra e tudo que nela há. Eu, o Senhor, falei. Assim diz o soberano, o Senhor: destruirei os ídolos e darei fim às imagens que há em Mênfis. Não haverá mais príncipe no Egito e espalharei medo por toda a terra. Arrasarei o Alto Egito e incendiarei Zoã e infligirei castigo a Tebas. Derramarei a minha ira sobre Pelúcio e fortaleza do Egito. E acabarei com a população de Tebas. Incendiarei o Egito, Pelúcio se contorcerá de agonia. Tebas será levada pela tempestade, Mênfis estará em constante aflição. Os jovens de Heliópolis e de Bubastes cairão à espada, e a população das cidades irá para o cativeiro. As trevas imperarão em pleno dia. Em Táfnis, quando eu quebrar o cetro do Egito, ali sua força orgulhosa chegará ao fim. Ficará coberta de nuvens. Os moradores dos seus povoados irão para o cativeiro. Assim, eu darei castigo ao Egito, e todos ali saberão que eu sou o Senhor. No 10º dia do primeiro mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, quebrei o braço de Faraó, rei do Egito. Não foi enfaixado para sarar, nem lhe foi posto uma tala para fortalecê-lo bastante para poder manejar a espada. Portanto, assim diz o soberano Senhor: estou contra Faraó, rei do Egito. Quebrarei os seus 2 braços, o bom e o que já foi quebrado, e farei a espada cair da sua mão. Dispersarei os egípcios entre as nações e os espalharei entre os povos. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia e porei a minha espada nas mãos dele. Mas quebrarei os braços de Faraó, e este gemerá diante dele como um homem mortalmente ferido. Fortalecerei os braços do rei da Babilônia, mas os braços de Faraó penderão sem firmeza, quando eu puser a minha espada na mão do rei da Babilônia e ele a brandir contra o Egito. Eles saberão que eu sou o Senhor. Eu dispersarei os egípcios no meio das nações e os espalharei entre os povos. Então eles saberão que eu sou o Senhor. Capítulo 31. No primeiro dia do 3º mês do 11º ano, a palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, diga a Faraó, rei do Egito, e ao seu povo: quem é comparável a você em majestade? Considere a Assíria outrora um cedro do Líbano, com belos galhos que faziam sombra à floresta
Era alto, seu topo ficava acima da espessa folhagem. As águas nutriam correntes profundas, o faziam crescer a grande altura. Seus riachos fluíam de onde ele estava para todas as árvores do campo. Erguia-se mais alto que todas as árvores do campo, brotaram muitos ramos e seus galhos cresceram, espalhando-se graças à fartura de água. Todas as aves do céu se aninhavam em seus ramos, todos os animais do campo davam à luz, debaixo dos seus galhos. Todas as grandes nações viviam à sua sombra. Era uma beleza majestosa, com seus ramos que tanto se espalhavam, pois as suas raízes desciam até muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não eram rivais para ele, nem os pinheiros conseguiam igualar-se aos seus ramos, nem os plátanos podiam comparar-se com seus galhos. Nenhuma árvore do jardim de Deus podia equiparar-se à sua beleza. Eu o fiz belo com rica ramagem, a inveja de todas as árvores do Éden, do jardim de Deus. Portanto, assim diz o soberano Senhor, como ele se ergueu e se tornou tão alto, alçando seu topo acima de folhagens espessa, e como ficou orgulhoso à sua altura, eu o entregarei ao governante das nações, para que este trataste de acordo com sua maldade. Eu o rejeitei, e a mais impiedosa das nações estrangeiras o derrubou e deixou seus ramos caírem sobre os montes em todos os vales. Seus galhos jazeram quebrados em todas as ravinas da terra. Todas as nações da terra saíram de sua sombra e o abandonaram. Todas as aves do céu se instalaram na árvore caída, e todos os animais do campo se abrigaram em seus galhos. Por isso, nenhuma outra árvore junto às águas chegará a erguer-se orgulhosamente tão alto, alçando o seu topo acima da folhagem espessa. Nenhuma outra árvore igualmente bem regada chegará a essa altura. Então, todas as destinadas à morte irão para debaixo da terra entre os homens mortais com os que descem a cova. Assim diz o soberano Senhor: no dia em que ele foi baixado à sepultura, fiz o abismo encher-se de pranto por ele. Estanquei os seus riachos e a sua fartura de água foi retirada. Por causa dele vestiu o Líbano de trevas e todas as árvores do campo secaram-se completamente. Fiz as nações tremerem ao som de sua queda, quando fiz descer a sepultura, junto com os que descem a cova. Então, todas as árvores do Éden, as mais belas e as melhores do Líbano, todas as árvores bem regadas, consolavam-se embaixo da terra. Todos que viviam à sombra dele, seus aliados entre as nações, também haviam descido com ele à sepultura, juntando-se aos que foram mortos à espada. Qual das árvores do Éden pode comparar-se com você em esplendor e majestade? No entanto, você também será derrubado e irá para baixo da terra, junto com as árvores do Éden. Você jazerá entre os incircuncisos com os que foram mortos à espada. Eis aí o faraó e todo o seu grande povo. Palavra do soberano Senhor. Capítulo 32. No primeiro dia do 12º mês do 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, entoe um lamento a respeito do faraó, rei do Egito, e diga-lhe: vê, é como um leão entre as nações, como um monstro nos mares, contorcendo-se em seus riachos e agitando e enlameando as suas águas com os pés. Assim diz o soberano Senhor: com uma imensa multidão de povos lançarei sobre você a minha rede, e com ela eles o puxarão para cima. Atirarei você na terra e o lançarei no campo. Deixarei que todas as aves do céu se abriguem em você, e os animais de toda a terra o devorarão até fartar-se. Estenderei a sua carne sobre os montes e encherei os vales com seus restos. Encharcarei a terra com seu sangue por todo o caminho, até os montes e os vales ficarão cheios de sua carne. Quando eu o extinguir, cobrirei o céu e escurecerei as suas estrelas. Cobrirei o sol como uma nuvem e a lua não dará a sua luz. Todas as estrelas que brilham nos céus escurecerei sobre você e trarei escuridão sobre a sua terra. Palavra do soberano Senhor. Perturbarei os corações de muitos povos.
quando eu provocar a sua destruição entre as nações, em terras que você não conheceu. Farei que muitos povos espantem-se ao vê-lo e que os seus reis fiquem arrepiados de horror por sua causa. Quando eu brandir a minha espada diante deles, no dia da sua queda, todos eles tremerão de medo, sem parar por suas vidas. Porque assim diz o soberano, o Senhor: a espada do rei da Babilônia virá contra você. Farei multidões do seu povo caírem a espada de poderosos da mais impiedosa das nações. Eles destruirão o orgulho do Egito e toda sua população será vencida. Destruirei todo o seu rebanho junto às muitas águas, as quais não serão mais agitadas pelo pé do homem, nem serão elameadas pelos cascos do gado. Então deixarei que as suas águas se assentem e farei os seus riachos fluírem como azeite. Palavra do soberano, o Senhor. Quando eu arrasar o Egito e arrancar da terra tudo que nela existe, quando eu abater todos os que ali habitam, então eles saberão que eu sou o Senhor. Esse é o lamento que entoarão por causa dele. As filhas das nações o entoarão por causa do Egito e todas as suas multidões de povo. Elas o entoarão. Palavra do soberano, o Senhor. No 15º dia do mês, 12º ano, esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, lamente-se pelas multidões do Egito e faça descer para debaixo da terra, tanto elas como as filhas das nações poderosas, junto com aquele que desce a cova. Diga ao povo: acaso você merece mais favores do que as outras nações? Desce e deite-se com os incircuncisos. Eles cairão entre os que foram mortos à espada. A espada está preparada. Sejam eles arrastados com toda a multidão do seu povo, de dentro da sepultura. Os poderosos líderes dirão ao Egito e aos seus aliados: eles desceram e jazem com os incircuncisos, com os que foram mortos à espada. A Síria está ali com todo o seu exército, está cercada pelos túmulos de todos os seus mortos, de todos os que caíram à espada. Seus túmulos estão nas profundezas e seu exército jaz ao redor do seu túmulo. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes estão mortos, caídos à espada. Elão está ali, com toda a sua população ao redor do seu túmulo. Todos eles estão mortos, caídos à espada. Todos os que haviam espalhado pavor na terra dos viventes desceram incircuncisos para debaixo da terra. Carregam sua vergonha com os que descem a cova. Uma cama está preparada para ele entre os mortos, com todas as hordas em torno do seu túmulo. Todos esses incircuncisos foram mortos à espada. O seu terror havia se espalhado na terra dos viventes, e por isso eles carregam sua desonra com aqueles que descem a cova, jazem entre os mortos. Meseque e Tubal estão ali, com toda a sua população ao redor dos seus túmulos. Todos eles são incircuncisos e foram mortos à espada, porque espalharam o seu terror na terra dos viventes. Acaso não jazem com os outros guerrilheiros incircuncisos que caíram, que desceram à sepultura com suas armas de guerra, cujas espadas foram postas debaixo da cabeça deles? O castigo de suas iniquidades está sobre os seus ossos, embora o pavor causado por esses guerreiros tenha percorrido a terra dos viventes. Você também, ó Faraó, será abatido e jazerá entre os circuncisos com os que foram mortos à espada. Edom está ali, seus reis e todos os seus príncipes, a despeito do seu poder, jazem com os que foram mortos à espada, jazem com os incircuncisos, com aqueles que descem a cova. Todos os príncipes do norte, todos os sidônios estão ali. Eles desceram com os mortos cobertos de vergonha. Apesar do pavor provocado pelo poder que tinham, eles jazem incircuncisos com os que foram mortos à espada e carregam sua desonra com aqueles que descem a cova. O faraó, ele e todo o seu exército os verá e será consolado da perda de todo o seu povo que foi morto à espada. Palavra do soberano Senhor. Embora eu tenha feito espalhar pavor na terra dos viventes, o faraó e todo o seu povo jazerão entre os incircuncisos com os que foram mortos à espada. Palavra do soberano Senhor. E assim terminamos mais um momento na presença do Senhor. Hoje, especialmente, gravei um pouco mais tarde, são 2h30 da manhã, porque estávamos
na casa de alguns discípulos amados, né? Que se mudaram para uma casa maravilhosa. Como Deus é fiel, como é bom servir a um Deus fiel, aguardando no Senhor as maravilhas que Ele tem para nós. Você já se inscreveu no canal? Ainda não? Se inscreva no canal logo aqui abaixo. Mas se você já se inscreveu, obrigada. Deixe também o seu like em cada vídeo que assistir e compartilhe para que juntos possamos alimentar a fé de muitos irmãos com a palavra viva do Senhor que alimenta o nosso espírito. Um grande abraço e até amanhã!